Olá, me chamo Cíntia Fernandes Inácio e o tema do meu trabalho é germinação de sementes de Physalis peruviana sob efeito de doses de alumínio, orientado pela professora doutora Marisa Neves do Nascimento Ribeiro. Olá, me chamo Cíntia Fernandes Inácio e o tema do meu trabalho é germinação de sementes de Physalis peruviana sob efeito de doses de alumínio, orientado pela professora doutora Marisa Neves do Nascimento Ribeiro. O gênero Physalis constitui um grupo de plantas de grande importância econômica, devido à morfologia peculiar dos seus frutos. Dentre as espécies, destaca-se a Physalis peruviana, que apresenta um fruto exótico com alto valor de mercado e podendo ser incorporado no cultivo de pequenos frutos. Um dos fatores que limita os cultivos agrícolas nos trópicos está relacionado à acidez do solo. Altos níveis de acidez e a presença do alumínio tóxico pode até mesmo limitar o desenvolvimento vegetativo das plantas. O alumínio em altas concentrações acumula-se preferencialmente no sistema radicular, sendo pequena quantidade translocada para a parte aérea. Existem diversos estudos sobre o efeito do alumínio na germinação de semente, mas quando se trata da Physalis, essas informações ainda são escassas. Desta forma, o objetivo do trabalho é avaliar a influência do alumínio na germinação e crescimento inicial de Physalis peruviana. Materiais e método. O experimento foi conduzido no Laboratório de Germinação de Sementes Lagé, do Horto Florestal da UFES. As sementes ficaram dispostas em placas de Petri de vidro e foram acondicionadas em câmara de germinação, com temperatura alternada. Os tratamentos foram constituídos por 4 repetições, contendo 25 sementes cada, e as avaliações realizadas diariamente. Os parâmetros avaliados de germinação foi o tempo médio e velocidade média. Também foi avaliado o comprimento da raiz e a massa seca. Em análise estatística, os tratamentos foram distribuídos segundo o delineamento inteiramente casualizado. Os dados foram analisados pela análise de variância. A comparação de média foi feita pelo teste de Tuckey no software SysVar. Resultados e discussão. Houve uma variação na porcentagem de germinação de 68% a 81%. Para o resultado de tempo médio, houve uma tendência quadrática. À medida que houve o aumento das doses de alumínio, o tempo médio foi reduzido, tendo isto um efeito positivo na germinação. No tratamento controle, o tempo médio foi de 5,08 dias. Já no tratamento de 20 mg, a maior dose avaliada neste trabalho, o tempo médio foi de 4,92 dias. Observa-se os resultados para a velocidade média, apresentando uma tendência quadrática. No tratamento controle, a velocidade média foi de 0,1969 e no tratamento de 20 mg, a velocidade média foi de 0,2034, com aumento de 0,65%. As concentrações de alumínio estimularam, então, a velocidade média, sem causar efeitos tóxicos na germinação de sementes. Quanto em relação ao comprimento da raiz de plântulas, houve também uma tendência quadrática. À medida que houve o aumento das doses de alumínio, houve redução no comprimento das raízes. Isto porque o alumínio, ele acumula-se no sistema radicular e pequena parte é translocado para a parte aérea. E, por fim, o resultado da massa seca de plântulas apresentou comportamento quadrático. No tratamento controle, o resultado foi de 0,061 e no tratamento de 20 mg, 0,075. As doses, então, estimularam o acúmulo de biomassa. Conclusão. As concentrações de alumínio utilizadas neste trabalho não restringem a germinação das sementes de Physalis peruviana. O aumento das concentrações de alumínio reduz o crescimento radicular e estudos complementares são necessários para verificar a influência de doses maiores de alumínio na germinação de sementes de Physalis peruviana, bem como avaliar o vigor das sementes dos lotes disponíveis na coleção de estudo. Aqui foram as referências utilizadas para a elaboração do projeto. Nossos agradecimentos à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e à FAPESB, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, e muito obrigada. Olá, me chamo Genara Ferreira e estou aqui para apresentar o meu trabalho, que tem como título Avaliação de Descritores de Frutos em Progênios de Physalis isocarpa Brott, tendo como orientadora a professora Adriana Passos, como colaborador o mestrando Jonathan Ferreira e como co-orientador o professor Luiz Cláudio, ambos vinculados ao UFES. A Physalis isocarpa, também conhecida como tomatilho, tomate de cáscara,
Possui um grande potencial econômico no México, sendo a quinta hortaliça mais produzida no país. Já no Brasil, ela é encontrada mais no norte e no nordeste, como uma frutífera exótica, já que tem poucos estudos sobre a espécie. É uma planta rústica e de boa adaptabilidade, além de apresentar baixo custo para implantação e produção, sendo assim um cultivo inovador e acessível para pequenos produtores. Porém, para que os produtores venham a ter interesse em produzi-la, essa planta tem que apresentar características atrativas. Então, é necessário que ocorra o desenvolvimento do Programa de Melhoramento Genético Vegetal, já que este tem o objetivo de melhorar caracteres qualitativos e quantitativos de espécies vegetais. Diante disto, o objetivo desse experimento foi avaliar e selecionar progênios de Physalis isocarpa utilizando descritores de frutos. O experimento ocorreu no Horto Florestal da Universidade Estadual de Feira de Santana. A semeadura ocorreu em casa de vegetação. Já o transplantio para a área experimental foi feito 15 dias após a semeadura. A adubação utilizada foi o NPK, utilizando apenas o que é recomendado para a cultura. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, sendo 15 tratamentos, 4 repetições e parcela experimental de uma planta. Os caracteres avaliados foram altura da planta, diâmetro do caule, eixo longitudinal do fruto e eixo transversal do fruto. Os dados foram submetidos a análise de variância, correlação de Spearman e teste de média, ou teste de Scott-Knott. E os resultados, foram obtidos utilizando o software GEMS. A tabela 1 ela traz uma análise de variância em resumo, onde é possível observar que apenas os caracteres de eixo longitudinal do fruto e eixo transversal do fruto mostraram-se significativos ao nível de 1% pelo teste de F, evidenciando assim uma variabilidade genética entre as progênies aqui avaliadas para esses caracteres, evidenciando também que as mesmas possuem um potencial para serem melhoradas. Panduro, 1998, em sua pesquisa sobre componentes de qualidade no tomate de cáscara, encontrou resultados semelhantes, o que vem a corroborar os dados aqui obtidos. A tabela 2 ela traz uma correlação fenotípica, onde é possível observar que apenas a correlação entre os caracteres de eixo longitudinal e eixo transversal do fruto mostraram-se significativos ao nível de 1% pelo teste de F, o que significa que, quando o eixo longitudinal do fruto for maior, o eixo transversal do fruto também será maior, o que é um resultado satisfatório, pois, segundo Tanan 2015, os eixos longitudinal e transversal do fruto devem ser analisados em conjunto, já que os mesmos definem o formato do fruto. Isso é muito importante, principalmente para a Physalis isocarpa, já que são os seus frutos que são destinados para consumo in natura. Já a tabela 3, ela traz um agrupamento de média pelo teste de Scott-Knott, onde para os caracteres de altura da planta e diâmetro do caule não houve uma diferença estatística. Já para o caractere de eixo longitudinal do fruto ocorreu 2 agrupamentos e para o eixo transversal do fruto ocorreu 3 agrupamentos, onde vale ressaltar que as progênies 173V, 11R, 128R, 214V e 92V apresentaram as maiores médias, se diferindo estatisticamente das demais. Com isso, conclui-se que houve variação entre as progênies aqui avaliadas para as variáveis de eixo longitudinal do fruto e eixo transversal do fruto, e as progênies 173V, 11R, 128R, 214V e 92V indicaram melhor desempenho por apresentar os maiores valores de médias, diferindo-se estatisticamente dos demais. As referências aqui utilizadas, o meu agradecimento à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação por essa experiência incrível, de adquirimento de conhecimento, além de troca também de conhecimento. E aqui o meu contato pessoal para quem tiver qualquer dúvida ou queira fazer alguma contribuição. Olá, eu sou Larissa de Souza Pereira, bolsista CNPq, orientanda da professora Claudineia Regina Pelacani, e o título do meu trabalho é Caracterização Morfoagronômica de Estilosantes, pertencente à coleção da UFES. O gênero Estilosantes, pertencente à família Fabácea, possui 50 espécies distribuídas em todo o mundo, sendo o Brasil um dos maiores centros de origem, com 32 das espécies descritas, tendo elas 3 endêmicas. O gênero possui elevado potencial forrageiro, alta produção de biomassa e elevados níveis de proteína, caracterizando como excelente qualidade de forragem e tolerante ao déficit hídrico.
Com isso, o objetivo do meu trabalho foi multiplicar e caracterizar acessos de silosantes pertencentes à coleção da Universidade Estadual de Feira de Santana. Material e métodos. Caracterização do material vegetal. As sementes utilizadas no experimento foram oriundas da coleção de germoplasma de forrageira da UFES, como pode ver na tabela 1. As sementes são provenientes de coletas realizadas desde 2011, 2015 e 2019. As mesmas estão sendo conservadas em vasos herméticos contendo sílica gel para manutenção do baixo teor de umidade. Caracterização de sementes armazenadas. Foi feita a biometria com a amostra de 200 sementes. Foram analisadas medidas de comprimento, largura e espessura, utilizando o paquímetro digital. Ainda foi feito o conteúdo de umidade na estufa de circulação forçada de ar a 105 graus por 24 horas. Foi feita também a comparação da coloração das sementes utilizando a mini cartela de cores RHS. Para a viabilidade de sementes. Um total de 100 sementes passaram por pré-tratamento de superação de dormência tegumentar, utilizando lística número 80. As sementes foram dispostas em placas de Petri sob substrato de papel de germinação e foram embebidas em água destilada. Estas permaneceram em câmara de germinação do tipo BOD, com temperatura e fotoperíodo de 12 horas por um período de 14 dias. A unidade experimental foi composta de 4 repetições de 25 sementes para cada acesso. O ensaio foi montado em DIC. Multiplicação e caracterização morfológica das mudas. Após a realização das análises, as plantas foram transplantadas para recipientes descartáveis com substrato comercial. Após 3 meses do transplantio, foi realizada a caracterização do material vegetal. E para a caracterização, os descritores utilizados foram Costa 2016 e Caria 2008, como podem ver. O programa estatístico utilizado foi o SISVAR. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas entre si pelo teste de Tolkien a 5% de probabilidade. Resultados de discussões. Em relação à caracterização de sementes, foi possível observar os seguintes resultados. Os acessos 1 e 3 predominaram a cor brau e o acesso 2 a cor orange brau. As sementes apresentaram médias de comprimento e largura variando, tendo os acessos 1 e 2 como os melhores acessos para as duas variáveis analisadas, porém não diferiram entre si. Sementes do acesso 3 apresentaram as menores médias de comprimento e largura, diferente do acesso 1. A espessura e o conteúdo de umidade das sementes não apresentaram diferença significativa entre os acessos, dados não apresentados. Para a viabilidade de sementes e multiplicação, não houve diferença significativa para os resultados de porcentagem de germinação total e nos demais parâmetros que avaliam a cinética de germinação das sementes dos acessos estudados, como podem ver na tabela 3. Foi possível observar que sementes do acesso 2 devem ser multiplicadas, pois elas ficaram próximas a 50%, e quando isso ocorre, se faz necessário fazer a multiplicação dessas sementes para que esse material não seja perdido dentro do banco. Caracterização morfológica das mudas. Após 3 meses da semeadura, as mudas foram avaliadas. Pelos resultados encontrados na tabela 4, houve diferença significativa entre os acessos para todas as variáveis analisadas, com exceção do comprimento e da largura do folíolo central. Os demais parâmetros mostraram grande variabilidade entre o material caracterizado. Com isso, nós podemos concluir que a variabilidade genética encontrada nos acessos de estilosantes é importante para a seleção de genótipos promissores ao melhoramento genético da espécie. O acesso 2 apresentou melhores médios para os dados biométricos, e para a etapa de germinação e qualidade fisiológica das sementes, os resultados não se diferiram. Para a caracterização morfoagronômica, o acesso 3 mostrou os melhores resultados, com mudas maiores e mais vigorosas. Com isso, ações de manutenção da viabilidade das sementes devem ser mantidas para que a coleção de espécies forrageiras do uso florestal possa ser caracterizada e registrada. Aqui estão minhas referências. E eu gostaria de agradecer ao CNPq pela concessão da bolsa, à Universidade Estadual de Feira de Santana, na qual estou inserida, ao PPPG e todos os envolvidos nesse trabalho. Obrigada. Olá, meu nome é Nayara Nascimento Campos e eu irei apresentar o trabalho intitulado Efeito do uso de agrotóxicos sobre a população de vespas sociais em Menoptera vespidia em áreas de cultivo de hortaliças em pequenas propriedades do município de Amélia Rodrigues. As vespas sociais são uma das principais polinizadoras e agentes de controle de pragas em agroecossistemas, e também uma das principais responsáveis pelo controle de insetos holometábolos. A utilização indiscriminada de agroquímicos tem afetado diretamente nas populações de vespas sociais, principalmente em regiões onde é comum a produção de hortaliças, já que
é um hábito comum desses produtores fazer utilização de produtos químicos exageradamente. O objetivo desse trabalho é avaliar e contribuir para o conhecimento dos efeitos das práticas agrícolas danosas às populações de vespas sociais através da análise da mortalidade provocada por inseticidas utilizados no controle de pragas nas culturas de hortaliças na região de Rio Seco, no município de Amélia Rodrigues. O trabalho foi realizado em Amélia Rodrigues, que fica a 27,7 quilômetros de Feira de Santana, e a programação da coleta foi de 6 meses, onde seria realizada a coleta uma vez por mês durante um período de 12 horas. O primeiro passo seria realizar uma entrevista informal com os agricultores, o segundo passo, a coleta ativa, e o terceiro, a identificação das vespas sociais, que foi realizado no Laboratório de Entomologia da UFES. Foram visitadas 2 propriedades, onde foi feita uma pesquisa informal com os produtores para saber quais tipos de controle eles costumavam fazer nas hortaliças. Eles responderam que o principal método de controle era o método químico e apenas um disse que fazia utilização de controle biológico, ainda assim, esporadicamente, com a utilização de NIM. A Zadiracta indica. Os principais produtos químicos utilizados por eles eram o Tracer e o Delegate. No total, foram coletadas 43 vespas, a soma das 2 propriedades, sendo elas Polybia ignobilis, Polybia occidentalis, Angiopolybia pallens, Polybia sericea, Polychis versicolor e Polybia paulista. A principal espécie coletada foi a Polybia ignobilis, na cultura da couve, seguida por cebolinha, e a segunda espécie mais coletada foi a Angiopolybia pallens, seguidas por Polybia occidentalis. A maioria das vespas encontradas foram na propriedade 1, sendo ela da espécie Polybia ignobilis, num período de 7 a 11 horas, por conta das temperaturas mais amenas desse horário. Encontrar uma quantidade tão grande de Polybia ignobilis em ambas as propriedades pode significar que a utilização frequente desses produtos químicos induziu também resistência à Polybia ignobilis, assim como induziu a curuquerê da couve, que era uma praga muito frequente nas produções da região. E também isso pode se dever à abundância de recursos de forrageamento, já que essa espécie ela é conhecida por ser uma das principais predadoras da Aciamonustes orceis, a curuquerê. O uso de agroquímicos pode estar afetando a população de vespas sociais, isso porque há uma discrepância quantitativa muito grande entre a Polybia ignobilis e as demais vespas encontradas. Isso quer dizer que uma pode ter criado resistência, enquanto as outras podem não ter desenvolvido esse tipo de resistência e estão morrendo por conta disso, já que foi encontrada uma menor quantidade delas nessa região. E utilizando como comparação um trabalho feito por Asmar em 2010, em uma região muito próxima de Feira de Santana, onde o clima e a fitofisionomia eram muito semelhantes da região, ele encontrou uma população muito maior de vespas sociais nessa região. Conclusão. É possível que a intensificação da agricultura e o uso de agrotóxicos nas propriedades agrícolas do município de Amélia Rodrigues esteja impactando fortemente a diversidade de vespas sociais. Porém, não há estudos muito recentes na área e ainda não há domínio pleno da técnica. Por isso, seria recomendado que fossem feitos mais estudos a respeito do tema. Aqui está a referência dos trabalhos consultados e os agradecimentos. Então, pessoal, eu inicio agora a minha apresentação com o seguinte tema: avaliação de características de frutos de híbrido de Physalis angulata. Eu me chamo Edgar Batista e eu espero que vocês apreciem a apresentação. A fruticultura no Brasil ela vem crescendo bastante ultimamente, muito por conta da inserção das PANCs, que são as plantas alimentícias não convencionais. Essas plantas, como por exemplo, temos a carambola, a lixia e a Physalis angulata, que por sinal é o nosso objeto de estudo. Essa planta ela contém algumas características, como por exemplo, o seu cálice ele é soldado ao meio, que é uma característica peculiar desse gênero. É uma planta também autógama
e as suas flores são individuais. Os estudos a respeito dessa planta eles são escassos e isso é um dos fatores que justificam a nossa pesquisa. Aqui temos algumas imagens do fruto dessa planta, Diphysalis angulata, né? E alguns dos objetivos foram caracterizar frutos híbridos de Diphysalis angulata quanto a importantes descritores de fruto, avaliar a existência de heterose e de heterobiotiose em características de frutos de Diphysalis angulata e identificar os melhores híbridos de Diphysalis angulata para a produção de frutos. Bem, o experimento ele foi feito na unidade experimental do Horto Florestal da UFES, em que se utilizou 5 acessos de Diphysalis angulata coletados na Bahia e no Piauí. O plantio ele foi feito em casas de vegetação, em copos descartáveis, copos plásticos. O transplantio foi feito logo depois de 2 semanas para vasos de 8 litros, vasos maiores, também plásticos. O cruzamento desses acessos foi feito logo após esse plantio, foram feitos cruzamento todos com todos, e o plantio das sementes híbridas foi feito logo após. Aqui temos algumas características avaliadas: dias para a floração, diâmetro longitudinal e transversal dos frutos, peso médio dos frutos, peso total de frutos por planta, expresso em gramas, número total de frutos por planta, sólidos solúveis, peso das sementes por fruto, quantidade das sementes por fruto e cor do fruto. Aproveito também para falar um pouco das análises estatísticas que foram feitas, que por sinal foram o cálculo de deviência. Esse cálculo ele vai mostrar se existe ou não variabilidade genética dentre as características avaliadas. E também o cálculo de heterose e o cálculo para heterobiotiose. Aqui temos uma tabela que mostra que os sólidos solúveis foi a única característica que demonstrou valores significativos de variabilidade genética. Então aqui vocês podem ver destacado os valores que demonstraram que os sólidos solúveis foi a característica que demonstrou valores significativos a respeito da variabilidade genética, com base no cálculo de deviência. Bem, passando agora para a heterose e heterobiotiose, o único genitor, o único cruzamento que demonstrou tanto a heterose quanto a heterobiotiose foi o cruzamento entre o Piauí e o genitor 53. Aqui temos a demonstração, os valores tanto de heterose quanto de heterobiotiose. Bem, a conclusão. A característica sólidos solúveis foi a única que demonstrou variabilidade genética significativa. O híbrido Piauí com genitor 53 foi o melhor para a característica que demonstrou variabilidade, no caso, sólidos solúveis. E este mesmo genótipo, o Piauí com genitor 53, apresentou valores positivos tanto para a heterose quanto para a heterobiotiose. Bem, aproveito agora para agradecer primeiramente a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, todas as oportunidades que eu tive até hoje, a UFES e a Pró-Reitoria por me darem a oportunidade de estar ajudando a pesquisa no nosso país, e ao meu orientador, Dr. Luiz Cláudio, que sempre me auxiliou da melhor maneira. Também aproveito para agradecer aos colegas que estiveram comigo, Jonathan, Rafael Cordeiro e Williano, e, claro, aos meus familiares. Essas são as referências e muito obrigado. Bom, olá a todos, meu nome é Janine Pereira e eu sou do curso de Agronomia da UFES. O título do meu plano de trabalho é feito de diferentes fontes de adubos orgânicos sobre o crescimento e produção de óleo essencial de Eplingiella fruticosa. Trouxe algumas imagens da espécie em campo. A nossa espécie de trabalho é a Eplingiella fruticosa, popularmente conhecida como alecrim de vaqueiro, e ela é uma espécie medicinal e também nativa. Ela pertence à família Lamiácea, e em estudos que já foram realizados com o extrato e o óleo essencial da Eplingiella comprovam a sua atividade antinociceptiva, anti-inflamatória e vasodilatadora, ou seja, o seu grande potencial no desenvolvimento dos fitoterápicos. E, embora diversos estudos já tenham avançado na classificação e caracterização da atividade biológica da espécie, ainda muito pouco se conhece sobre o seu plantio, o seu cultivo
e também os sistemas de produção. Assim, é importante, né, a realização de pesquisas que estejam associadas à domesticação da espécie. Assim, o objetivo do trabalho é avaliar o efeito das diferentes fontes de adubos orgânicos sobre o crescimento e produção de óleo essencial da Epringela. Na propagação dos excessos, as estacas, elas foram coletadas no terço médio de cada planta, elas tiveram um corte em bisel na sua parte final e foram mergulhadas em uma solução à base de cobre. As estacas foram plantadas em placas de isopor com 200 células e preenchidas com substrato comercial. Após o pegamento dessas mudas, elas foram transplantadas para a área final e foi um delineamento de blocos casualizados e tinha um espaçamento de 2 metros entre linhas e 1 metro entre plantas. As covas tinham dimensões de 20 por 20. Cada cova recebeu tratamento, cerca de 1 litro de adubo orgânico, dentre eles a cama de frango, esterco bovino e esterco de aves, fora o controle que não tinha adubo nenhum. Na extração dos óleos essenciais, ele foi realizado em um laboratório com um aparelho de destilação tipo Clevenger, com duração de 3 horas. O óleo essencial ele era coletado e levado para quantificação. Nos resultados obtidos, observamos que os excessos que foram tratados com torta de mamona, eles apresentaram indivíduos com porte mais baixo, compacto e mais arbustivos, e isso em relação às que foram tratadas com esterco bovino, que apresentaram plantas com maiores alturas e copas mais largas. E isso ele deve ser levado em consideração na hora de definir o arranjo de cultivo da espécie. Nas variáveis que tratam da biomassa, os maiores valores obtidos são nos genótipos submetidos a tratamentos com esterco bovino e de aves, e isso pode ser levado em consideração ao elevado coeficiente de variação dessas variáveis. Em relação ao rendimento de óleo, que foi apresentado pelos 2 genótipos, eles não sofreram influência estatística dos tratamentos, e isso também pode ser devido ao elevado coeficiente de variação dessas variáveis, que isso é apurado em indivíduos silvestres que são submetidos a condições de crescimento e desenvolvimento diferentes do seu habitat natural. Então, no experimento com o alecrim de vaqueiro, foi possível observar que não há padronização das respostas apresentadas por cada acesso e que há divergentes respostas dos vegetais quanto ao rendimento, teor de óleo essencial e crescimento quando submetidas à dose de substratos orgânicos. Como considerações finais, observamos que os genótipos não respondem positivamente à aplicação de adubos orgânicos, e isso pode ser devido à espécie estar em processo de domesticação, às condições de solo em que foram cultivadas, e isso nos traz também, né, a importância de desenvolver novos trabalhos para conhecimento da espécie. Assim, finalizo minha apresentação agradecendo primeiramente a Deus, a Fundação de Amparo à Pesquisa e a Pró-Reitoria de Pesquisa. Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas, eu sou estudante de agronomia na UFS. Meu plano de trabalho ele foi intitulado Estabelecimento in vitro e multiplicação de quixabeira. Como professor orientador, José Ranieri, pertencente ao Departamento de Ciências Biológicas, e mestrando de Recursos Genéticos Vegetais, Maurício Souza. O plano de trabalho acabou por sofrer alteração, a espécie foi mudada, passou a ter título Multiplicação in vitro de angico. A espécie Anadenantera columbrina pertence à família Leguminosae, é uma espécie lenhosa, ocorre basicamente em quase todas as regiões do país, principalmente em regiões com altitude acima de 400 metros. É popularmente conhecida como angico branco, angico vermelho, angico cambuí. É uma espécie que possui propriedades medicinais, é utilizada em tratamento de infecções respiratórias, diarreia. O objetivo geral do trabalho foi avaliar o processo de multiplicação in vitro de Anadenantera columbrina. Bom, as sementes elas foram coletadas no distrito de Quissé, em Senhor do Bonfim, Bahia.
dos experimentos realizados no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais, pertencente ao UF, no município de Feira de Santana. As sementes elas foram lavadas durante 20 minutos, em seguida imersas em álcool 70% por 1 minuto e posteriormente foram imersas em solução de hipoclorito de sódio com 2,5% de cloro ativo por 15 minutos. Após, foram lavadas 4 vezes em água destilada, estéril, com o objetivo de retirada de remoção total do cloro. Em seguida, algumas sementes foram postas em placas de PET, contendo papel germiteste devidamente umedecidos e esterilizados. Essas placas elas foram vedadas com papel filme e envolvidas em papel alumínio e colocadas em sala de crescimento, com temperatura de 25 graus Celsius, podendo variar 2 graus para mais ou para menos. Foram utilizados explantes, segmento nodal, com mais ou menos 1 centímetro de comprimento. Os explantes eles foram retirados em câmara de fluxo laminar e suas extremidades inoculadas em tubos de ensaio, contendo o meio de cultura WPM e diferentes concentrações de BAP. Os resultados obtidos com os experimentos eles foram avaliados estatisticamente por meio do software CISVAR. Bom, a análise de regressão para os tratamentos de BAP revelou um resultado significativo para o explante segmento nodal, com o modelo matemático quadrático ascendente para número de brotos, onde o valor máximo estimado 2,8 foi obtido na maior concentração de BAP. Em relação à concentração de BAP, os resultados relatados na literatura para o número de brotos divergiram para os resultados encontrados nesse trabalho. Como observado aqui no gráfico, à medida que se aumentou a concentração de BAP, também se aumentou o número de brotos. Para o comprimento da parte aérea, a análise de regressão revelou um comportamento quadrático ascendente, onde o valor máximo estimado 2,8 foi obtido na concentração de 8,88 micromolar de BAP, ocorrendo um decréscimo quando se utilizou a maior concentração de BAP. Ou seja, esse comportamento, segundo Pascoal, foi porque elevadas concentrações de BAP podem reduzir o tamanho das brotações. Então, assim, pode-se concluir que concentrações mais elevadas de citocininas, principalmente a de BAP, são eficientes para o aumento de novos brotos, porém, tende à redução ao comprimento da parte aérea, como observado no gráfico. A partir da concentração de 8,8 micromolar de BAP, o comprimento da parte aérea passou a diminuir. Quanto ao número de gemas, a concentração de 17,66 micromolar de BAP foi o que promoveu o maior estímulo para a produção de gemas por explante, produzindo em média 4 gemas por explante. Esses resultados foram similares ao obtidos por Nepomuceno. Finalmente, pode-se observar a formação de calo na base ou na parte caulinar dos explantes, com a adição de concentrações maiores de citocinina. Como observado aqui na figura B, a porcentagem de oxidação foi elevada. Isso ocorre pois os tecidos vegetais lenhosos são bastante suscetíveis ao escurecimento in vitro. Bom, aqui são duas imagens. A da esquerda são placas de PET devidamente vedadas com papel filme. A segunda, à direita, já são sementes inoculadas com a tampa de algodão. E assim, com esse trabalho, constatou-se que o uso de BAP aumenta consideravelmente a redução de brotos na multiplicação do angico. E o segmento nodal é, sim, eficiente para a regeneração de brotos de acalombrina via organogênese direta, apesar do alto índice de calo na base dos explantes. Obrigado. Olá a todos, me chamo Natanael Souza, vim falar um pouco com vocês sobre o meu projeto de iniciação científica que trabalhou com a indução de fitoalexinas por isolados de bacilos e tricoderma. Tive como orientador o Dr. Leandro Alvarenga. Tentei sintetizar ao máximo a apresentação aqui para o vídeo não ficar muito longo. Para entendermos melhor um pouco do processo e do que foi ocorrido na pesquisa em si, é preciso entendermos um pouco sobre as fitoalexinas, que são metabólitos secundários. As fitoalexinas,
elas atuam como um mecanismo de defesa da planta, né? Ela atua como um agente antimicrobiano. Como exemplo de fitoalexinas, nós temos a gliceolina na soja e a faseolina no feijão. A indução dessa fitoalexina ela pode ocorrer tanto por agentes bióticos quanto por agentes abióticos, sendo esses agentes bióticos os micro-organismos como fungos e bactérias. O objetivo geral foi identificar o potencial de utilização de isolados fúngicos e bacterianos para a indução da produção de fitoalexinas. E o específico foi justamente analisar essa produção de gliceolina, que é a fitoalexina presente na soja, por os isolados de Trichoderma e Bacillus. Bem, nós decidimos utilizar como produtos comerciais desses isolados o Ceraneide, o Duravel e o Ecotric como esses isolados de micro-organismos, e como testemunha positiva nós utilizamos o Bion, que já é um produto comercial utilizado como indutor de resistência. Fiz um esquema básico aqui para vocês entenderem um pouco do que aconteceu no projeto, que inicialmente ocorreu o semeio das sementes. Após isso, os cotilédones foram destacados das plântulas após a semente ter germinado, e após 10 dias foram lavados em água destilada, enxugados e cortados em seção de aproximadamente 1 milímetro de espessura e 6 milímetros de diâmetro, a partir da superfície inferior. Posteriormente, os cotilédones cortados foram colocados em placa de Petri, contendo papel filtro umedecido, com água destilada estéril. Aplicou-se sobre cada cotilédone uma alíquota de 75 microlitros de cada tratamento. Após isso, as placas de Petri foram deixadas no escuro, a uma temperatura de 25 graus. Após 20 horas, transferiu-se os cotilédones para Erlenmeyers de 125 ml, contendo 15 ml de água destilada. Foram deixados em agitação por 1 hora para a extração da fitoalexina formada. A absorvância para identificação dessa fitoalexina foi determinada a 285 nanômetros. Bem, nos resultados nós podemos observar que todos os isolados induziram a produção da fitoalexina gliceolina em tecidos de cotilédones da soja, e através do gráfico plotado nós podemos observar que as médias dos isolados diferiram significativamente da testemunha negativa, que foi a água, aqui no canto esquerdo do gráfico, e nós podemos observar que os isolados não diferiram significativamente da testemunha positiva, aqui no canto direito do gráfico, que é o Bion, que já é um produto comercial registrado como indutor de resistência. Outros pesquisadores já realizaram pesquisas semelhantes também e chegaram a resultados próximos, como por exemplo Stangard, que trabalhou com leveduras também na indução de resistência da soja, e Arruda, que trabalhou com extratos fúngicos de cogumelos também para induzir a resistência da soja, através da fitoalexina. A partir dos resultados obtidos, nós concluímos que todos os micro-organismos testados possuem potencial para induzir as fitoalexinas na soja. Queremos agradecer também à Universidade Estadual de Feira de Santana por todo o apoio, ao CNPq também, que foi o órgão responsável pelo fomento da bolsa, e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Obrigado a todos pela presença. Bom dia a todos, meu nome é Francisco Neto e vou estar apresentando para vocês o trabalho intitulado como Respostas Fisiológicas da espécie Physalis peruviana submetida a diferentes disponibilidades hídricas. A espécie Physalis peruviana, que também é conhecida por uchuva, pertence à família das solanáceas e o seu fruto se desenvolve dentro de uma folha fina que possui o formato de um cálice. Ela vem despertando interesse comercial por conta do seu alto potencial produtivo, sobretudo em regiões tropicais. Ela possui um custo de produção acessível, além de apresentar propriedades farmacológicas. E apesar do seu
do crescente interesse pelo cultivo, ainda são necessárias informações sobre aspectos sobre o seu cultivo, principalmente por fatores como a restrição hídrica, que é um fator comum em regiões semiáridas. Posto isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar as respostas fisiológicas da espécie Physalis peruviana submetida a diferentes disponibilidades hídricas. O experimento ele foi desenvolvido na unidade experimental Osso Florestal, conduzido em casa de vegetação, onde o período desse experimento foi de fevereiro de 2019 até junho do mesmo ano. Para iniciar o experimento, foi necessário determinar a capacidade de retenção de água no solo. Para isso, foi feito um ensaio com 3 vasos, onde estes foram preenchidos com solo e foram irrigados até a sua saturação. E após 24 horas, eles foram irrigados novamente, com o volume de água agora conhecido, e foi coletada a água percolada. Depois de diferença de peso, foi determinada a água evaporada nesse período de 24 horas. Dessa forma, foi possível estabelecer a capacidade de retenção de água do vaso de 100%. A partir daí, foram feitas as outras de 80, 60, 40 e 20. Para a produção de mudas e implantação do experimento, as mudas foram feitas a partir de sementes adquiridas do banco de sementes do Lager, que é o laboratório de germinação situado no Horto Florestal, e elas foram semeadas em substrato comercial e receberam irrigação diária. Aqui temos a foto das plantas recém-transplantadas, que elas receberam irrigação até o 25º dia de forma normal e igual para todos os vasos, e nos 40 dias subsequentes, aí sim foi estabelecido o regime hídrico que foi estabelecido lá no início, com a capacidade de retenção de água do solo do vaso. Para a reposição de água, a reposição era feita diariamente, onde eram pesados os vasos, e por diferença de peso desses vasos, era feita a reposição dessa água. Então, os vasos eram pesados e por diferença de peso era completada com o volume de água necessário para atingir o peso estabelecido anteriormente. Aqui é uma foto de uma representante de cada tratamento de 20, 40, 60, 80 e 100% da capacidade de retenção de água no vaso. Já chegando nas análises, conteúdo relativo de água e potencial hídrico. Para o conteúdo relativo de água, foram utilizados 3 discos foliares de folhas totalmente expandidas, onde eles foram pesados e jogados na fórmula correspondente ao conteúdo relativo de água aqui abaixo. Já para o potencial hídrico, foi feita a partir da câmara de Stiolândia, onde essa análise foi feita no período de antemanhã, com folhas do terço médio. Clorofila também foram utilizados discos foliares que foram imersos em 5 ml de álcool 95, segundo a metodologia de Tanan, e esses tubos, com as amostras, eles foram envoltos com papel alumínio, e após 72 horas foi feita a leitura em espectrofotômetro. Chegando em resultados de discussão, para puértolas, questões relacionadas a relações hídricas com conteúdo relativo de água e potencial hídrico, eles sofrem uma influência negativa quando as plantas são submetidas a disponibilidades hídricas abaixo do ideal, o que corrobora com os resultados apresentados no presente trabalho. E com relação ao potencial hídrico, as plantas que não sofreram déficit, os valores obtidos foram de aproximadamente menos 0,21 MPa, e à medida que as plantas foram submetidas ao déficit, esses valores ficaram ainda mais negativos. E segundo Leite, 2019, essa redução do potencial hídrico ela pode estar relacionada ao acúmulo de solutos orgânicos, como açúcares, solúveis totais e redutores. Já com relação à clorofila, os resultados apresentados mostram que o tratamento de 20% da disponibilidade hídrica se destacou com os maiores valores, contrariando autores como Lascher, que relatam que em situações de déficit ocorre a degradação da mesma. Esse aumento indica uma tolerância ao déficit hídrico, que pode indicar uma possível potencialização, assimilação de CO2, para que seu desenvolvimento seja mantido. Chegando às considerações finais, conclui-se que as plantas de Physalis peruviana elas apresentam características
que evidenciam uma possível tolerância ao déficit e como o fato de conseguir manter suas células aparentemente ainda túridas e hidratadas até 60% da disponibilidade hídrica, o que indica o melhor aproveitamento do uso da água. Também houve um aumento no teor de clorofila numa tentativa de que se possa manter seu desenvolvimento. Era isso. Muito obrigado. Olá pessoal, eu sou Jefferson, estudante do curso de Agronomia na Universidade Estadual de Feira de Santana e venho aqui apresentar sobre o tema Influência do uso de um fitorregulador visando o desenvolvimento e indução do florescimento na cultura da palma Nopalea coccinellifera. Esse projeto teve a participação de Douglas Paes, Rafael Oliveira e Adriana Passos e a orientação da professora Adriana Queiroz de Almeida. A palma é nativa da América Central, mais precisamente da cidade do México. Ela é adaptada às condições edafoclimáticas das áreas semiáridas, que é baixa umidade do ar, longos períodos de estiagem e temperaturas elevadas com poucas variações. Ela é resistente à cochonilha do carmim, uma das principais pragas para essa cultura, e os programas de melhoramento genético visam selecionar clones que sejam resistentes para uma boa produção. E o uso de fitorregulador faz com que se atinja altos patamares de produção em um curto período. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito e época de aplicação de um fitorregulador na cultura da palma. O experimento foi realizado na condição de telado, com 70% de sombreamento, na unidade experimental do Horto Florestal da UFES, no município de Feira de Santana, na Bahia. O solo foi coletado na própria unidade experimental, sendo colocado em vasos com 12 litros de capacidade. A palma passou por um processo de secagem de 15 dias após a sua colheita, para que se ocorresse a cura. A palma foi plantada nos vasos na posição vertical e a base cortada para baixo. O experimento vem de alinhamento em bloco ao acaso, com 4 blocos por 4 tratamentos, totalizando 64 plantas. Os tratamentos foram o T0, sem aplicação do fitorregulador, o T1, com a imersão do cladóide na solução com fitorregulador antes do plantio, o T2, via pulverização 15, 30, 45, 60 dias após o plantio, e o T3, a imersão do cladóide na solução com fitorregulador associada à pulverização aos 15, 30, 45 e 60 dias após o plantio. O fitorregulador utilizado foi o estimulante, com a composição contendo cinetina, ácido giberélico, ácido indobutírico e ingredientes inertes. A solução preparada foi utilizando 33 ml de estimulante para 1 litro de água destilada. As análises foram realizadas aos 15, 30, 45 e 60 dias após o plantio, analisando-se os números de cladódio por uma contagem direta, a altura total da planta, o comprimento do cladódio e largura do cladódio por uma fita métrica, a espessura do cladódio utilizando o paquímetro digital, a área do cladódio utilizando a expressão comprimento vezes largura vezes 0,632 e a área fotossintética do cladódio utilizando a expressão área do cladódio vezes número do cladódio. As análises foram submetidas ao programa CISVAR, fazendo análise de variância e as médias submetidas ao teste de Tuque a 5% de probabilidade. No resultado, pôde-se observar que a testemunha apresentou as melhores médias no geral, mesmo não apresentando resultados diferentes significativos. Porém, no período do experimento, ocorreu um regime pluviométrico muito elevado em relação às médias que vinham acontecendo na região, no local do experimento, chovendo assim 300 milímetros durante o período de execução do experimento, sendo que a palma é ideal em condições com esse regime pluviométrico em todo o seu período de produção. Porém, também se teve o uso do estimulante, que faz com que o metabolismo da planta seja afetado, fazendo com que essa junção dos solos encharcados, que não é ideal para o cultivo da palma, isso já se tem vários estudos sobre isso, levando a crer que os resultados da testemunha tenham sido melhor por esse motivo. Na conclusão, se observa que os resultados não foram positivos com o fitorregulador, o que pode ter sido pelo excesso da chuva durante o experimento. Porém, apesar desses resultados inferiores em relação à testemunha, houve diferença significativa na época do plantio do estimulante,
indicando que em condições edafoclimáticas ideais para a Nopaleia cochonelífera, essas podem ocorrer aos 30 e 45 dias após o plantio. As referências que foram utilizadas e meu agradecimento à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação por ter me proporcionado essa troca de conhecimento e esse aprendizado durante a execução desse projeto. Olá, sou estudante do curso de Agronomia da Universidade Estadual de Feira de Santana. Meu nome é Luiz Henrique Soares Bobinotti. Fui orientado pelo professor Dr. Leandro Alvarenga Santos, sendo que o título do meu trabalho é Ação de isolados de tricoderma provenientes da coleção de culturas do micro-organismo da Bahia no controle de doenças na cultura do tomate. Na introdução, falar um pouco sobre a cultura do tomate, a produção mundial, nacional e regional do tomate, os principais fatores limitantes de produção, o controle sustentável de doença e o tricoderma no controle de doenças. A cultura do tomate é de grande importância no Brasil, sendo que o Brasil é o nono maior produtor de tomate mundial. E dentre os maiores produtores estaduais se encontra o estado de Minas Gerais, Goiás, São Paulo e, em quarto lugar, o estado da Bahia. Dentre os principais fatores limitantes da cultura do tomate são inúmeras quantidades de doenças, né, que afetam frutos e a planta. Dentre as principais doenças encontra-se a requeima, causada pelo homiceto Phytophthora infestans. Ela pode atacar tanto as folhas quanto os frutos. Falando um pouco sobre o controle do tricoderma. O tricoderma é esse fungo que se encontra à esquerda. Ele é um fungo que tem sido bastante utilizado no controle de doenças, tanto no tomate como de forma geral na agricultura. Falando um pouco dos objetivos. O objetivo geral foi: o projeto objetiva a seleção de isolados de tricoderma presentes na coleção de culturas de micro-organismos da Bahia para o controle de doenças do tomate. Dentre os objetivos específicos são quantificar a eficiência do uso de isolados de tricoderma SSP no controle de doenças do tomateiro, verificar os efeitos de promoção de crescimento de plantas de tomate submetidas à aplicação dos isolados de tricoderma e analisar a produção de tomate em plantas submetidas à aplicação de isolados de tricoderma. O meu trabalho começou com o semeio, né, das sementes de tomate em bandeja de isopor, sobre a variedade Insuri. E após 22 dias de semeio, as mudas foram transplantadas para campo e para vasos plásticos com capacidade de 11 litros preenchidos com solo. As plantas cultivadas em campo seriam analisadas quanto ao controle de doença. Já as plantas cultivadas em vasos plásticos iriam ser analisadas a promoção de crescimentos promovida pelo tricoderma SPP. Foi realizada a adubação de plantio com adubação NPK, que o formulado foi 4,14,8, onde foi colocado 20 gramas de adubo por cova. Após o transplantio, foi feita a adubação foliar nas mudas para a estimulação do enraizamento das mudas. As demais etapas do experimento não puderam ser concluídas devido ao distanciamento social decorrente da pandemia do Covid. Também o trabalho foi um pouco interrompido por demora, né, do pessoal do departamento em disponibilizar os micro-organismos. Sendo assim, a gente teve que optar em janeiro por outros organismos, né, outros tricoderma provenientes de forma comercial. Aí as sementes de tomate que a gente foi utilizada e a produção de mudas em bandeja de isopor. Foi a instalação do projeto aí, foi plantado em vasos plásticos no solo, e aí a condução da planta de tomate. Bom, os resultados que poderiam ter sido analisados era que as plantas presentes no solo destinavam-se à análise de promoção de crescimento e as plantas cultivadas na área destinavam-se às análises de controle de doenças. Devido a dificuldades encontradas com a disponibilidade de isolados pelo CCMB e posteriormente o distanciamento social imposto pela pandemia do Covid-19, não foi possível obter resultados significativos. Agradecimentos. Obrigado. Olá,
meu nome é Rafael Cordeiro e estarei apresentando um trabalho intitulado Seleção de híbridos interespecíficos de Physalis angulata por meio de caracteres morfoagronômicos. Physalis é uma planta rústica, ou seja, não tem muita domesticação ainda. Ocorre naturalmente no Brasil e tem um elevado potencial alimentício, farmacológico e nutricional. Diante disso, estudos têm sido desenvolvidos para promover o melhoramento genético da espécie, para produzir plantas de interesse comercial, para a indústria, para a agricultura, entre outros. Nesse sentido, esse trabalho visa o estudo, a avaliação de caracteres morfoagronômicos de híbridos de Physalis angulata para a produção de informações que podem ser utilizadas estrategicamente nas futuras etapas do programa de melhoramento genético. O trabalho consistiu na utilização de 5 acessos que foram encaminhados para o campo e avaliadas diferentes características quantitativas e qualitativas. Com os dados foram gerados modelos mistos pela máxima verossimilhança residual e melhor predição linear não viesada, geradas distâncias de Goer, que foram agrupadas pelo método de Tocher, e também árvores de decisão. Todos os dados foram processados utilizando os softwares RStudio e Selenium. Aqui se encontram enumerados os códigos referentes a cada um dos híbridos, bem como os seus pais e mães, e também o nome dos acessos. Resumidamente, foram destacados nesse quadro os valores máximos e mínimos referentes às características quantitativas para cada uma dessas variáveis, Dia do início da floração, altura da planta, diâmetro do caule, número de frutos por planta, peso total de frutos por planta e peso médio de frutos por planta, dos quais podemos destacar os genótipos 10, com o de maior precocidade reprodutiva, e o genótipo 14 também para as características referentes à produção de fruto, além também do genótipo 10 para a produção média de frutos em relação às características fenotípicas. Por outro lado, o genótipo 13 foi o mais tardio reprodutivamente, e também o genótipo 11 e 7 como os piores para a produção de fruto. Aqui se encontram as distâncias de Goer, agrupadas pelo método de Tocher. Foram formados 7 grupos, dentre os quais 4 foram os que agruparam apenas um híbrido. E dentre os 4 híbridos, podemos destacar os híbridos 8, 10 e 14, excluindo o 11 porque não apresentou características interessantes. Aqui temos também a árvore de decisão, em que podemos explorar diferentes condições em relação às suas variáveis qualitativas e quantitativas. E também aqui podemos ver o destaque novamente dos mesmos híbridos 14 e 8, confirmando os resultados anteriores. E aqui uma nova informação para o genótipo 10, que anteriormente foi o de maior precocidade. Aqui ele também apresentou uma elevada, uma superioridade para o parâmetro de peso médio dos frutos. E por fim, temos aqui a análise qualitativa dos híbridos que se destacaram, referente à forma da margem foliar, hábito de crescimento, forma da base e cor do caule. Podemos observar, de maneira geral, que esses híbridos entre si não têm homogeneidade em relação às suas características, o que pode ser um indicativo de bons resultados a partir da recombinação desses híbridos. Por fim, podemos dizer que os híbridos de melhor desempenho, os mais adequados para as futuras etapas de estudo do programa de melhoramento genético, são os genótipos 14, 10 e 8. E aqui as referências e, por fim, os agradecimentos da FAPESB por financiar essa pesquisa e também a PPPG representando a UFES. Meu muito obrigado. Olá, me chamo Gabriela e vou apresentar o resumo intitulado Influência do fracionamento dos ladores no desenvolvimento de 3 espécies de palma forrageira.
sob a orientação da professora doutora Adriana Rodrigues Passos e colaboração da doutora Mariana Santos de Jesus. A palma forrageira possui seu centro de origem e diversificação reportado ao México e pertencente à família Cactácea, que apresenta cerca de 2.000 espécies conhecidas. Porém, existem duas espécies que são popularmente conhecidas e mais utilizadas pelos produtores da região do Nordeste brasileiro, que refere-se à palma gigante e palma miúda, respectivamente possuindo os nomes científicos Opuntia ficus indica e Nopalea coxilífera. Além disso, existe também a palma orelha de elefante, que vem se apresentando como uma ótima alternativa para serem introduzidas nesse sistema de produção, por apresentar resistência a uma das principais pragas que acometem essa cultura, que refere-se à cochonilha do carmim. Essa planta possui um grande potencial, sendo utilizada principalmente na alimentação dos rebanhos de ruminantes no Nordeste brasileiro. Ela representa uma alternativa estratégica energética, sendo utilizada para substituir as pastagens que se apresentam com baixa qualidade e também em baixa quantidade no período de estiagem. Além disso, essa planta também pode ser utilizada na culinária, de forma in natura ou processada. A palma pode ser propagada através de duas formas, tanto via sementes como via vegetativa, através dos cladóides, sendo que essa última é a mais disseminada. Entretanto, essa planta apresenta um ciclo longo, variando de 8 meses até 2 anos, e por isso existe uma alta demanda por cladóides durante os períodos de escassez, principalmente, fazendo com que muitos produtores precisem dessa cultura e não encontrem ou tenham muitas dificuldades para encontrá-la. Visto isso, alternativas têm sido buscadas para a realização da multiplicação de espécies, principalmente aquelas que apresentam uma alta produtividade e resistência às principais pragas que acometem essa cultura. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência do método de propagação por fracionamento entre as espécies de palma forrageira no desenvolvimento inicial de novas brotações. O estudo foi desenvolvido no Horto Florestal da Universidade Estadual de Feira de Santana e o delineamento experimental foi dado em blocos casualizados em um arranjo de esquema fatorial com 13 repetições e parcela experimental de 4 plantas. As análises estatísticas realizadas foram feitas com auxílio dos genes, em que foi aplicado o teste F, calculado média, coeficiente de variação, além também de ser realizada análise de parâmetros genéticos e correlações dos caracteres quantitativos. Então, 120 dias após o plantio, foi realizada a primeira avaliação, em que foram mensurados comprimento de brotações, o número de brotações, altura e espessura, largura e espessura dessas brotações, com o auxílio do paquímetro e da trena. Após a tabulação dos dados, foi observado que não houveram diferenças significativas entre nenhuma das variáveis analisadas, sendo estas número de brotações, comprimento de brotações, largura e espessura, das diferentes espécies de palma submetidas a diferentes fracionamentos. Por outro lado, houve uma correlação negativa significativa entre as variáveis número de brotações e comprimento de brotações, indicando que quanto maior o número de brotações emitidas por uma planta, menor será o comprimento das mesmas. Ainda de acordo com o Lotus 2007, existe a possibilidade das brotações oriundas de cladóides fracionados apresentarem uma menor velocidade de desenvolvimento, de crescimento, em comparação àquelas plantas oriundas de cladóides inteiros, como utilizado no presente experimento. Além disso, houveram também uma elevada taxa de mortalidade de estande, então, inúmeras parcelas perdidas, além do ataque de pragas e algumas doenças, como a podridão radicular, por conta do elevada taxa de pluviosidade que ocorreu durante o período em que as plantas estavam se desenvolvendo. Dessa forma, houve uma influência negativa do ambiente que interferiu diretamente no resultado do experimento. Como considerações, observamos a ausência de diferença significativa em relação à interação, fracionamento genótipo, bem como em cada um deles de forma individual. Entretanto, isso pode indicar que o fracionamento da metade para propagação pode se representar como uma técnica válida, com o intuito de reduzir o custo de implantação do palmal, devido a essa redução da quantidade de propágulos, e também, por outro lado, facilitando esse transporte. Entretanto, por conta dessa grande influência do ambiente e da alta infestação de pragas e doenças,
é necessário que se realizem novos experimentos que tenham o intuito de avaliar de forma mais precisa essa produtividade das plantas antes que sejam recomendados esse tipo de fracionamento. Obrigada. Olá, meu nome é Josilene Ferreira de Jesus, sou estudante de licenciatura em Ciências Biológicas na UFES e também sou bolsista de iniciação científica pela FAPESP. E o presente trabalho é a indução de calos em Poinciana piramidalis. A Poinciana piramidalis é popularmente conhecida como catingueira e é encontrada no bioma da Caatinga. Esta leguminosa ela é utilizada como fonte de madeira para lenha, na alimentação animal e também é indicada no tratamento de infecções catarrais e diarreias, através da medicina popular. Dentre as técnicas da cultura de tecido está a micropropagação, que através dos reguladores de crescimento podem induzir a formação de calos, ou seja, o processo de calogênese. Visto isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações da auxina 2,4-D e da citocinina BAP no processo de indução de calos em Poinciana piramidalis. O material e métodos utilizados, os expantes, eles vieram de uma germinação in vitro asséptica com cerca de 45 dias, foram cortados, colocados em ácido ascórbico por cerca de 10 minutos e depois inoculados em placa de Petri contendo 30 ml de meio ms. Após isso, essas culturas foram mantidas em câmara BOD por cerca de 56 dias a 25 graus Celsius na ausência de luz. Após os 56 dias de cultivo, foram avaliados a porcentagem de expantes que formaram calos, a massa fresca dos expantes com calos e a porcentagem da área do explante recoberta pelos calos. Esses dados eles foram avaliados estatisticamente pelo software CISVAR, descrito por Ferreira, 2011. Estes foram submetidos ao teste de normalidade e em seguida foi realizada a análise de variância. E as médias elas foram submetidas ao teste que mais se adequou a este caso, que foi Scott-Cannon a 5% de probabilidade. A partir dos resultados obtidos, a análise de variância demonstrou um efeito altamente significativo na interação entre os fatores auxina e citocinina para todas as variáveis analisadas. Nesta tabela está a porcentagem dos expantes que formaram calos e que seguem esta mesma proporção. Na tabela a seguir, este padrão de respostas ao uso combinado de auxina e citocinina é demonstrado também quanto à massa fresca de explantes que formaram calos, onde foi possível alcançar as maiores médias com as maiores concentrações dos reguladores testados. Já na tabela 3, observou-se que na presença de 5 micromolar de BAP, a porcentagem da área recoberta cresceu de forma linear quando aumentadas as concentrações de 2,4-D, embora se considere a similaridade estatística existente. O presente estudo ele evidenciou que o uso da auxina 2,4-D associado com a citocinina BAP, eles podem estimular a formação de calos nos explantes foliares da catingueira. Assim, esse trabalho ele pode servir como base científica para que estudos futuros de organogênese ou embriogênese somática indireta sejam desenvolvidos visando a sustentabilidade. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho. Meus agradecimentos à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e à FAPESP. Tchau! Meu nome é Mailson Gomes Franco, sou estudante de Engenharia Agronômica na UFES e bolsista de Iniciação Científica sob orientação da professora Marina Siqueira de Castro. Nesse vídeo eu irei apresentar o meu plano de trabalho que tem como título Sistemas Produtivos de Morango, Aquaponia como Alternativa para a Produção de Alimentos Sustentável. O trabalho ele é dividido em introdução, objetivos, metodologia, resultado de discussão, considerações finais e referências.
A busca por técnicas produtivas em fruteiras que visam diminuir os impactos ambientais, melhorar a qualidade dos alimentos e potencializar os sistemas produtivos, minimizando a utilização de agroquímicos, tem se tornado cada vez mais frequente. No Brasil, a produção comercial do morango é feita em vários estados, com cultivares variados a depender da adaptabilidade. Na Bahia, apesar de ser uma cultura implantada há pouco tempo na região da Chapada Diamantina, o morango desta região vem ganhando destaque no cenário nacional por ser cultivado em áreas onde as condições edafoclimáticas favorecem o cultivo desta cultura. O presente trabalho teve como objetivo principal avaliar a produção orgânica de morango em sistema aquapônico atrelado à criação do tambaqui, monitorar o sistema integrado e analisar o cultivo e a produtividade do morango através da coleta de dados e registros presenciais. Devido à pandemia causada pela Covid-19, os resultados finais não puderam ser coletados e uma revisão da literatura foi inserida no projeto. O objetivo foi realizar uma pesquisa bibliográfica para saber o estado da arte sobre os diferentes sistemas de produção de morango, dando um enfoque especial ao sistema aquapônico como uma possibilidade de produção de alimentos saudáveis para a agricultura familiar. A organização dos dados foi feita através de uma revisão bibliográfica utilizando as plataformas de pesquisa do Google Acadêmico e do Cielo, como uma ferramenta via web. Ao final da pesquisa, fez-se uma divisão entre trabalhos publicados no Brasil, subdividindo por regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, e os publicados em outros países. Os dados foram computados e tabelados pelo Excel. Tabela referente à quantidade de artigos encontrados nas plataformas digitais por país. Ao fazer a leitura e análise dos trabalhos encontrados, constatou-se que no Brasil, as regiões Sul e Sudeste obtiveram o maior número de trabalhos publicados referente ao tema. Entre as regiões que se destacaram, com publicações referentes ao sistema de cultivo do morango, o Nordeste vem ganhando espaço ao longo dos anos. O cultivo do morango em solo ainda é o principal utilizado pelos agricultores para se obter o pseudofruto. Atualmente no Brasil estima-se que a área cultivada gira em torno de 4.000 hectares, com uma produção estimada de 105.000 toneladas por ano. Ultimamente, para o cultivo do morango em solo é empregado o uso de mulch para melhorar a produtividade do morangueiro. É uma tecnologia que se utiliza de filmes plásticos, mas também pode ser empregado o uso de cobertura morta, minimizando assim os custos de implantação e propiciando matéria orgânica para a cultura, além de manter o solo bem aerado, impedindo a infestação de plantas daninhas. O mulch auxilia na obtenção de morangos saudáveis e com maior tempo de prateleira. A hidroponia é uma forma de cultivo onde se produzem vegetais sem uso do solo, apenas com a solução nutritiva proporcionando para as raízes nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. A aquaponia consiste em um sistema que integra a produção de vegetais sem solo com a criação de peixes. Esse sistema é fechado e possibilita uma melhor qualidade ambiental, obtendo um produto de qualidade. Assim, utiliza os dejetos dos peixes, depois de passar por filtros, transformando-os em nutrientes para as plantas e eliminando a necessidade de insumos químicos, além de proporcionar uma redução significativa no consumo de água. O morango, por ser uma cultura que no sistema convencional sofre com ataque de pragas e doenças e, consequentemente, aumenta a aplicação de agrotóxicos na plantação, colocando em risco tanto o consumidor que ingere cada vez mais produtos químicos impregnados nas frutas, quanto o agricultor que tem contato direto com esses produtos. Necessita de práticas de cultivos que eliminem a utilização desses produtos sintéticos que causam tanto mal à população. Por fim, o cultivo aquapônico do morangueiro ainda é uma novidade no Brasil. Poucos trabalhos estão sendo feitos e muitos questionamentos ainda estão sem respostas, o que sugere uma abordagem maior entre os pesquisadores da área.
Olá a todos, meu nome é Rafael, sou aluno do curso de Agronomia e venho apresentar o trabalho Multiplicação in vitro de Zizifo juazeiro, orientado pelo professor José Ranieri Ferreira de Santana. O juazeiro é uma planta endêmica da Caatinga, que tem como os nomes populares juazeiro, juá e laranja de vaqueiro. É uma espécie muito utilizada para finalidade medicinal, principalmente no tratamento de gripes, gastrites, úlceras gástricas, ferimentos e contusões. É uma espécie também muito utilizada para a indústria dos cosméticos, para a fabricação de shampoos e cremes dentais. Contudo, a utilização da espécie ela tem se limitado apenas ao extrativismo e tem se notado a redução no número de indivíduos dessa espécie. Sendo assim, a espécie ela necessita do conhecimento científico e tecnológico para a produção de mudas uniformes, e a multiplicação in vitro é uma potencial alternativa para isso. Então a gente objetivou nesse trabalho desenvolver um protocolo de multiplicação in vitro para Zizifo juazeiro. As plantas utilizadas nos experimentos já estavam estabelecidas in vitro. Utilizamos o meio MS com metade das concentrações salinas, suplementado com 15 gramas por litro de sacarose, 6 gramas por litro de água e o pHL foi ajustado para 5,7. O meio seguiu para autoclavagem a 121 graus Celsius por 15 minutos. Primeiro experimento, multiplicação dos segmentos internodais de Zizifo juazeiro. As plantas estabelecidas há 60 dias tiveram os segmentos internodais retirados e foram inoculados em tubos contendo os reguladores BAP nas concentrações 0,0, 2,22, 4,44, 8,88 e 17,76 micromolar. E o regulador ano nas concentrações 0,0, 1,34 e 2,68 micromolar. O experimento ele foi um fatorial 5x3, com 15 tratamentos e 13 repetições por tratamentos, e aos 60 dias realizou suas avaliações referentes à porcentagem de explantes responsivos para a formação de brotos, número de brotos por explantes e organogênese direta. O segundo experimento, multiplicação dos segmentos do hipocótilo de Zizifo juazeiro. As plantas estabelecidas há 60 dias tiveram os segmentos do hipocótilo retirados e inoculados em tubos contendo BAP nas concentrações 0,0 e 2,22 micromolar, e o regulador ANA na concentração de 0,0, 2,28, 5,36 e 10,72 micromolar. O experimento teve um range fatorial de 2x4, com 8 tratamentos e 14 repetições por tratamento, e aos 60 dias realizou-se a avaliação referente à porcentagem de expantes responsivos para a formação de calo. A análise estatística ela foi feita no programa CISVA, na versão 5.6. Realizamos a análise de variância, e as médias elas foram analisadas por regressão ou comparadas pelo teste de Tuck a 5% de probabilidade. O primeiro experimento, a análise de variância demonstrou que só houve efeito significativo para os reguladores isoladamente. O regulador BAP, a concentração de 8,8 foi diferente significativamente para a concentração de 2,22 e a ausência do regulador para todas as variáveis analisadas. Contudo, essa concentração ela não teve diferença significativa para as concentrações de 4,4 e 17,76 para todas as variáveis que foram analisadas. O ANA também demonstrou efeito significativo de forma isolada. Contudo, os melhores resultados eles foram obtidos na ausência desse regulador, sendo que as concentrações 1,34 e 2,68 não tiveram diferença significativa entre si, para todas as variáveis analisadas. O segundo experimento também demonstrou que só houve efeito significativo isolado para o ANA, sendo que a partir da primeira concentração, que é 2,68, já se teve uma melhora na porcentagem de explantes responsivos para a formação de calo, sendo que essa concentração não teve diferença significativa para a concentração de 5,36 e 10,62, contudo todas elas diferiram do controle. Sendo assim, a gente conclui que a concentração de 8,8 micromolar de BAP é indicada para multiplicação in vitro via organogênese direta a partir de explantes dos segmentos internodais de Zizifo juazeiro, e que a concentração de 2,68 micromolar de ANA é suficiente para induzir a formação de calos em segmentos do hipocótilo de Zizifo juazeiro. Aqui estão minhas referências e meus agradecimentos à CNPq e à PPG por proporcionar a realização desse trabalho. Obrigado. Olá a todas e todos, aqui é Ravel Conceição, estudante do curso de Agronomia da UFES.
Faço parte do NEA Trilhas, que é o Núcleo de Estudos em Agroecologia, e sou pesquisador colaborador do Centro de Agroecologia Rio Seco. O tema do meu trabalho é manejo e conservação de sementes crioulas em comunidades rurais de Amélia Rodrigues, Bahia. O trabalho foi orientado pela doutora Marina Siqueira Castro. O objetivo da minha pesquisa foi conhecer as variedades crioulas e locais de sementes tradicionalmente cultivadas por agricultores na área rural do município de Amélia Rodrigues, bem como conhecer suas práticas de conservação, manejo e plantio. Iniciamos nosso trabalho com uma revisão narrativa ou estado da arte sobre as sementes crioulas. Nosso levantamento bibliográfico foi realizado com base no trabalho de Eliana Rocha, 2017, em que a autora pesquisou os conhecimentos ecológicos e os serviços ecossistêmicos a partir da conservação da agrobiodiversidade, com a revisão levantamento bibliográfico de 2007 a 2017. Demos continuidade à sua metodologia, pesquisando artigos publicados entre os anos de 2017 e 2020. As comunidades trabalhadas nessa pesquisa foram Fazenda Campos e a comunidade remanescente de Quilombo, a comunidade quilombola da Pinguela. Aplicamos questionário aberto semi-estruturado, utilizamos a metodologia de informante Chaves e o método de bola de neve para a continuação da coleta. Para as palavras-chave na revisão bibliográfica, em relação aos serviços ecossistêmicos, utilizamos as mesmas utilizadas por Rocha 2017. Para as contribuições socioeconômicas e culturais, utilizamos essas seguintes palavras-chave na pesquisa. Como resultado, incluímos duas categorias de discussão que giram em torno, que foram publicadas em torno da conservação da agrobiodiversidade, no total de 26 artigos encontrados e fichados de 2017 a 2020, em relação aos fichados por Rocha 2017, entre os anos de 2007 e 2017, que foram 40. A maioria dos entrevistados fazem parte da Associação de Trabalhadores Rurais nas suas comunidades. A faixa etária mínima dos entrevistados foi de 40 anos, sendo que a maioria dos entrevistados foram homens, o que nos faz refletir, primeiro, sobre a ausência de jovens no trabalho do campo e, segundo, sobre a maior presença masculina nos trabalhos da roça. Essas foram as espécies de sementes citadas pelos entrevistados na pesquisa. Podemos perceber que há pouca variação de espécies entre uma comunidade e outra. Para o tipo de cultivo, em relação às espécies de principal interesse econômico, os entrevistados alegaram que fazem o seu plantio solteiro. Aqui é um registro e memória das variedades ainda cultivadas e não mais cultivadas. Então, podemos perceber que as duas comunidades passam por um processo de erosão genética e, como o maior exemplo disso, é o feijão de arranque, em que tem mais de 50% das variedades conhecidas não mais cultivadas pelas duas comunidades. Para as formas de obtenção das sementes cultivadas, as de maior interesse econômico, os entrevistados alegaram que produzem e estocam para os ciclos de produção seguinte. As formas de estocagem de sementes guardadas através de garrafa PET. As formas de tratamento, elencamos as três principais, citadas por eles. Podemos perceber que as comunidades passam por um processo de erosão genética, com a diminuição das espécies tradicionalmente cultivadas e as variedades dentro das espécies ainda cultivadas. E em relação às questões socioeconômicas, podemos perceber que não existe a permanência dos jovens no campo, o que acarreta no fim dos canais hereditários de transmissão de conhecimento, principalmente sobre os conhecimentos da agrobiodiversidade crioula, e também a adoção de sistemas de cultivos e práticas na contramão do manejo sustentável da diversidade. Tudo isso são questões que acarretam no processo de erosão genética. E aqui elencamos três condições interessantes para a recuperação e o enfrentamento desse processo de erosão genética, que são trabalhos voltados para a conservação das espécies e suas variedades, mas práticas de manejo de cultivo para a manutenção e conservação da diversidade
e formas de valorização econômica dos produtos dessa agrobiodiversidade, gerando renda para as famílias. Anexos. Essas são nossas referências. Muito obrigado. Me chamo Rebeca dos Santos Silva, sou bolsista do programa da FAPESB sob a orientação de Leandra Varenga. Bom, a proposta do nosso trabalho, ela surgiu como uma alternativa de biocontrole, que é um método bastante empregado contra diferentes doenças associadas às plantas, através do uso de micro-organismos. Esse micro-organismo ele tem que ter um efeito antagonista sobre o patógeno. Dessa forma, o objetivo do nosso pesquisa foi testar e selecionar isolados que estão presentes na coleção de culturas de micro-organismos da Bahia, CCMB, isolados do gênero Trichoderma bacillus, que tem um potencial ao manejo de doenças das culturas do milho e do tomate. Assim, logo após a aprovação do projeto, foi feita a solicitação dos isolados que seriam testados para a CCMB. E enquanto a CMB verificava a liberação desses isolados, eu acompanhei e ajudava alguns estudantes de mestrado e doutorado com algumas atividades, entre elas algumas práticas laboratoriais, como a identificação de todas as vidarias e a forma correta para embaladas para serem esterilizadas, o manuseio com a autoclave, o preparo de 2 meios de culturas, o milirrito utilizado nas bactérias e o YPD para as leveduras, e como fazer o cálculo certo para a sua formulação, e a semeadura em meio, onde o inóculo é introduzido no meio de cultura e feita sua multiplicação através das estrias simples e compostas. Durante esse período de realização das atividades laboratoriais, também foi adquiridos isolados fitopatogênicos, tanto da cultura do tomate quanto da cultura do milho. Em dezembro de 2019, após muitos contatos com a CCMB, ela informou a não disponibilidade dos isolados, porque havia se perdido as cepas, se tornando inviáveis. E diante disso, houve-se por modificar a realização dos experimentos por produtos biológicos comerciais, de isolados do mesmo gênero, o Trichoderma e o Bacillus. Entretanto, com a pandemia, não houve acesso ao laboratório, encerrando as atividades. Desta forma, eu iniciei um levantamento bibliográfico e, quando necessitado, eu auxiliei o professor em algumas das suas atividades. No levantamento bibliográfico, utilizamos alguns dos escritores para nossa pesquisa, como o antagonismo, biorreguladores e o controle biológico, interação planta-hospedeiro e antagonista, e os gêneros Trichoderma e Bacillus e os seus mecanismos de ação. Nos resultados adquiridos no laboratório, a gente conseguiu preparos de meios de culturas homogêneos, livres de contaminação, após o teste de 24 horas na estufa de 35 graus. Na semeadura em meio, eu tive uma habilidade na execução de estrias, tanto simples e compostas, para se obter colunas isoladas, das bactérias quanto das leveduras, e também a validade de multiplicação no meio de cultura. E como conclusão, eu adquiri experiências novas que até então eu não tinha adquiridas em sala de aulas, competências necessárias para a realização do projeto. Nas pesquisas feitas através do levantamento bibliográfico, eu consegui identificar os mecanismos de ação dos gêneros, tanto Trichoderma como Bacillus. Vi resultados satisfatórios que foram feitos de vários testes de pesquisa desses gêneros sobre diferentes doenças a diferentes culturas. Olá, eu me chamo Vitor. O título do meu trabalho é Pré-tratamento térmico em sementes de monogô, influência na emergência e vigor de plântulas. O monogô tem como nome científico Erythrina velutina, pertence à família Fabaceae e é também conhecido como canivete, bico de papagaio, corticeira. Possui porte arbóreo, podendo atingir até 15 metros, e um hábito caducifório. A espécie está amplamente distribuída por toda a região Nordeste, incluindo também o estado de Minas Gerais. A hipótese testada nesse trabalho é: a exposição prévia de sementes a temperaturas extremas pode atuar como efeito benéfico e disparador da germinação e no aumento do vigor de plântulas de monogô. Para isso, utilizamos sementes provenientes de excessos
dos municípios de Tanquinho, Feira de Santana e Candeal, todos no estado da Bahia. A caracterização física das sementes foi realizada com determinação da massa para cada sementes, o teor de água inicial e também do dimensionamento de cada semente. O ensaio de emergência foi realizado da seguinte forma: sementes de cada acesso foram separadas e distribuídas nos tratamentos a 25, 40 e 60 graus, constituindo-se enquanto os tratamentos T1, T2 e T3, respectivamente. A semeadura e acompanhamento de emergência foi realizada no município de Tanquinha, Bahia. As sementes foram semeadas em recipientes plásticos de 400 ml, preenchidos com mistura de terra vegetal e areia lavada, na proporção de 3:1. Para a avaliação do vigor de plântulas, as avaliações foram realizadas aos 37 dias após a semeadura, onde contou-se o número de folhas e folíolos para cada plântula, mediu-se os comprimentos das partes aérea e subterrânea e o diâmetro do caule. Posteriormente, também prosseguimos com a mensuração da massa seca de cada plântula. Por fim, utilizamos os softwares Excel e Sysvar para processamento dos dados, seguindo fórmulas descritas por Ronaldo e Santana. Bem, quanto às massas das sementes, as sementes do acesso A1 se destacaram com os maiores valores de massa e de volume, bem como as sementes do acesso A3 com os menores. No entanto, quanto ao teor de água das sementes, esse gráfico se inverte. As sementes do acesso A3 são aquelas que possuem maior teor de água, com diferenças significativas entre todos os demais acessos. Para a análise de emergência, observamos as seguintes fases descritas pelos números 1, 2 e 3. O tratamento estatístico identificou que não houve nenhuma diferença significativa entre os tratamentos quanto ao desempenho na análise de emergência. Uma única exceção no acesso A2, em que o tratamento a 40 graus foi aquele que parece ter induzido a uma resposta de um menor percentual de germinação. Quanto aos comprimentos das partes aérea e subterrânea, também não foram identificados nenhuma diferença significativa entre os tratamentos. O que trago aqui nesses gráficos são apenas médias de comprimentos das partes aérea e subterrânea e diâmetro do caule para cada acesso. A partir daí, podemos observar que o acesso A2 é o que mais investe na parte aérea e também no diâmetro do caule. Ao mesmo tempo, o acesso A3 é o que menos investe em parte aérea, no entanto, mantém-se com uma parte subterrânea até superior ao acesso A2. Quanto ao número de folhas e folíolos, também não foram identificadas diferenças significativas entre os tratamentos. O que trago aqui, mais uma vez, é só uma média para cada acesso. Portanto, concluímos que os tratamentos térmicos a 25, 40 e 60 graus em sementes de eritrina velutina não exercem influência na emergência e vigor de plântulas. Essas sementes suportam a exposição a temperaturas de até 60 graus por um período contínuo de até 96 horas, sem nenhum prejuízo à germinação e desenvolvimento das plântulas sob condições de telado. Sendo uma espécie nativa e dada sua característica de tolerância a altas temperaturas, a eritrina velutina mostra-se fundamental para a preservação da capacidade natural de regeneração do domínio caatinga e enfrentamento das mudanças climáticas. Aqui estão as nossas referências. E aqui o meu agradecimento à FAPESB, à Universidade Estadual de Feira de Santana e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.